O carro autônomo, ele vai passar por um processo ainda grande de tentativas e erros, eu diria, né? Nós estamos rodando por volta de 4% de qualquer forma aqui no Brasil. 4% no curto prazo. Curto prazo, né? Médio prazo a gente tem uma intenção de um crescimento ainda maior. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, contasse um pouco sobre a sua trajetória, como você chegou à presidência da Nissan. Bom, tenho 53 anos, trabalho na indústria por volta de 28 anos, mais ou menos. Comecei minha carreira em Piracicaba. Na época, a GM tinha acabado de abrir um centro de peças, né, de automotivos lá, começando com a Delco, e tinha outras duas divisões, que era a Harrison e a Rochester. E eu trabalhei na Harrison, fui contratado no início do programa, na verdade, não tinha nem máquina, não tinha nada. Então fui uma startup para a GM. A GM tinha acabado de lançar a Delco baterias lá e estava fazendo a sua segunda divisão, fazia radiadores e ar-condicionados para automotivos. E eu comecei lá, então em 91, como analista financeiro, então meu background todo é de finanças, né, como administração, fiz administração lá em Piracicaba mesmo, na Universidade Metodista, e a partir daí trabalhei 2 anos em Piracicaba, quando depois me transferi para São Caetano do Sul. Né? Eu fui para São Caetano, também na área financeira, trabalhei em 2 funções, a contabilidade, depois na parte de análises financeiras, né, para os veículos da GM. Quando surgiu a oportunidade de eu ir para a Suíça, trabalhar na época. A GM tinha várias divisões, a primeira divisão era de International Operations, tinha a North American International Operations, que cuidava de todas as operações do Brasil, do mundo, fora Estados Unidos, Canadá e México. E essa organização, na verdade, era responsável pela América Latina também. E eu fui a pessoa responsável pela parte de finanças. Tinha 28 anos, fui para lá, para a Suíça, assumir esse posto lá. Então trabalhei na Suíça, voltei depois de 3 anos e meio, cuidei da Europa também, da parte de preços da Europa, voltei para o Brasil. Brasil, eu trabalhei mais 2 anos em São Caetano e aí foi para o projeto da Blue Macau, que era do projeto de Gravataí, na abertura da planta com o Celta. Então fui para Gravataí, trabalhei como Plant Controller durante 1 ano e meio mais ou menos lá. Quando depois surgiu a oportunidade, num outro projeto da GM, da Coreia do Sul, né? A GM tinha acabado de comprar a Daewoo e não fui para lá trabalhar no processos, trabalhando na área financeira também, mas trabalhar no processo de fusão, na verdade, entre as duas empresas, né? Na verdade, a compra, mas trazendo os processos da GM. Trabalhei 1 ano e meio, de lá fui para Singapura, trabalhei em Singapura também, mais 1 ano mais ou menos em Singapura, que era o headquarters da Asia Pacific, da GM. De lá eu fui para a China. A China eu trabalhei mais 2 anos na China, né, na parte de compras. À época estava procurando fornecedores em toda a Ásia, e principalmente na China, fornecedores chineses, né, que estavam começando a abrir o mercado. E aí fui para lá nesse projeto, fiquei 2 anos. E aí voltei para a América do Sul, trabalhando na Venezuela. E eu fui cuidar da parte de operações financeiras da Venezuela, ainda no boom do mercado de Venezuela, naquele momento, lá em 2008, 2007, 2008. E trabalhei 2 anos lá também, na Venezuela, quando depois eu voltei para o Brasil. Trabalhei mais 6 anos no Brasil, e aí surgiu a oportunidade de vir para a Nissan. Em 2015 surgiu a oportunidade de vir para a Nissan, dentro do projeto de expansão aqui para a América Latina. Vim para ser o CFO da Nissan do Brasil. Depois, em 11 meses, eu tornei o CFO regional da Nissan aqui na América Latina. E aí, depois de 1 ano, eu assumi a presidência da operação do Brasil, em conjunto também com a operação de financeira da região. E desde os últimos 3 anos estou como presidente então da Nissan. A sua área de atuação é só Brasil ou América do Sul? Agora é só Brasil. Então eu deixei a parte financeira da América do Sul e agora estou concentrado como presidente da operação do Brasil. Uma das metas que foi anunciado pelo ex-executivo Carlos Ghosn, ele queria que as 2 marcas crescessem no Brasil, do grupo, né, ou da aliança, vamos dizer assim, que o grupo ainda não está
por enquanto, resolvido, né? Mas da aliança, ele tinha uma meta clara de 7% para a Renault, 4% para a Nissan. A Renault foi até um pouco além, né? Chegar a 8,2%, mas a Nissan ficou um pouco para trás. Como é que você pode explicar, vamos dizer, essa diferença entre as duas marcas aqui? Estou falando no mercado brasileiro específico. Mercado brasileiro. Não, acho que assim, a estratégia continua a mesma de visibilidade com relação ao potencial do mercado brasileiro. Olhando só do ponto de vista da Nissan, nós acreditamos também que nós temos condições de crescer no mercado brasileiro, assim como a gente tem crescido em outros mercados onde existe uma livre concorrência. Por exemplo, no caso do Chile, a gente tem 7% a 8% de participação do mercado. Em outros mercados na América Latina, todos, nós temos participação de entre 9% e 10%. Chegando ao extremo, né, no caso do México, onde nós temos a fábrica que chega a 25%, 22%, 25%. Então a gente realmente acredita na questão do potencial da marca no Brasil. Então esse potencial ele pode ser, está sendo explorado através dos produtos, né? Então já com o lançamento do Kicks, foi um bom exemplo, né, que nós tivemos, o crescimento num segmento que também naquele momento ainda estava crescendo, de SUVs pequenos, né, no mercado brasileiro, e esse foi e mostra o potencial da marca. Só desse segmento a gente tem uma participação de mercado de 13%. Então nesse segmento especificamente. Lógico, isso mostra o potencial da marca e é isso que nós estamos apostando com a própria picape. Por exemplo, também o crescimento da picape dentro do segmento da picape com a fábrica na Argentina, trazendo os veículos, os novos picapes da Argentina. Então o potencial existe. Os 4% não estão mantidos como meta? 4% no curto prazo. No curto prazo. Curto prazo. Né? Médio prazo a gente tem uma intenção de um crescimento ainda maior. Quando eu falo médio prazo, lá para 2025, 2024, de crescer e está por volta de 7, 8%. Em 2019 vocês terminaram com quanto por cento do mercado? 3,6% no ano calendário. Não está tão ruim. Não, no ano anterior foi 3,9%. Nós vamos fechar o nosso ano fiscal, e nós já estamos rodando aqui, por volta de 4%. Então nós não estamos assim, né? Nós estamos rodando por volta de 4% de qualquer forma aqui no Brasil. Não é tão absurdo esse 4%. 4% está dentro do nosso range aí de pequenas variações. De variações aí. Se eu não estou enganado, acho que a Nissan anunciou 12 lançamentos na América Latina até 2023, né? Um evento, acho que agora na viagem da Fórmula E, né? E tem muitos produtos que já existem lá fora, em outros países, que são interessantes, enfim, para o mercado brasileiro. Eles têm boas características, assim como o Kicks também tem aqui no país, né? Então, quais são as expectativas da Nissan e as suas também em relação a esses novos produtos? Se eu puder, assim, essa promessa, vamos dizer assim, que fala desses lançamentos, ele foi dado num âmbito completamente diferente da nossa realidade aqui. Então, não é isso para o Brasil. Não é isso para o Brasil. Nós temos aqui visibilidade com relação a novos lançamentos futuros, né? Nós estamos trabalhando nisso, nós já anunciamos o novo Versa aqui para o Brasil, quer dizer, o Versa, que é o Versa Sedan, exato, o novo é o Versa Sedan. Não é o substituto do Versa novo, na verdade nós vamos trabalhar com o que a gente chama de dual strategy, quer dizer, estratégia de ter os dois carros trabalhando no mercado, porque trabalha-se em segmentos diferenciados, até pelos próprios lançamentos que houveram recentemente nesse segmento. Então, a ideia é realmente continuar trabalhando nesses dois segmentos e com um produto de qualidade e na mesma pegada, eu diria assim, do Kicks. O potencial do mercado brasileiro é muito vasto, né, é muito grande. Nós temos que potencializar, na verdade, os investimentos. Eu falo muito disso porque não queremos crescer e poderíamos estar crescendo fazendo lançamentos aí com toda a nossa gama de produtos que nós temos no mercado, em outros mercados. Mas se a gente não tiver uma visibilidade com relação à continuidade dos veículos, eu estaria fazendo um erro outra vez, né, de trazer carro e depois de 2, 3 anos, qualquer mudança de dólar, eu descontinuo a produção ou a importação dos carros. E a gente não vai fazer isso. Então a ideia é manter o crescimento com consistência. Lógico, a gente olha o Kicks, a gente olha o segmento de sedãs. Sedãs é um segmento importante no Brasil e como eu falei, existe
uma segmentação dentro dos sedãs, que nós temos produtos para isso também, assim como o SUV. Então, a ideia é que a gente combine a questão dos lançamentos com a sustentabilidade de produção ou de continuidade dos veículos que forem a ser lançados. Você falou do novo Versa, já tem previsão de que mês ele vai ser lançado aqui no Brasil? A gente tem falado muito no final desse semestre aqui. Então, já nesse semestre. Nesse semestre, nesse primeiro semestre. E dá para adiantar algum detalhe do carro que vem para cá? Por exemplo, mecânica vai ser atual, motor 1600. Assim, a gente vai falar dos detalhes um pouquinho mais para frente, mas é um carro competitivo no mercado. Vai ser um carro bem competitivo no mercado. Esse mercado que a gente sabe que tem aí, em termos de motorização, também tem um range, tem 1.6, ou como existe também um motor de... 3 cilindros, 1 litro. 3 cilindros, 1 litro. Mas a gente está olhando, não posso adiantar agora, mas de trazer um carro que seja competitivo para aquilo que a gente acredita, né? Que é bom para o consumidor também, em termos de precificação e em termos de consumo. A gente vê que tem, dentro da Aliança, existem 2 fábricas de motores, uma da Renault, outra da Nissan, e os motores não são exatamente da mesma família, mas são muito semelhantes, né? Por que fazer 2 fábricas de motores se bastava uma para poder distribuir entre as 2 fábricas? Essa é uma pergunta que a gente fez no passado, olhando agora para o futuro, faz todo sentido uma comunização, e isso é sinergia. Então a gente fala com relação à aliança, principalmente para o Brasil, a gente vê muita oportunidade de sinergia entre Renault e Nissan, muita oportunidade. E é isso que nós vamos estar explorando. O que seja bom para eles, o que seja bom para nós. Por quê? Porque a gente fala muito do win-win, né? Para os dois têm que ganhar. Os dois têm que ganhar. Esse e qualquer outro projeto que você consiga dividir os custos e que você consiga potencializar as vendas ou a utilização, que é o caso do motor, a gente tem que trabalhar junto. Então é uma alicerce muito importante dentro do que é a aliança, a questão de powertrain, de tudo que é powertrain. E isso nós estamos olhando também para o Brasil. E no caso, por exemplo, das picapes, né, que foi meio escondida, mas apareceu no Salão Automóvel, a picape Alaskan, que nada mais é do que a picape Frontier com um logo diferente, o resto é tudo igual, né? Então, esse projeto, quando começaram os problemas lá dentro do grupo, né, o pessoal lá da Argentina disse que não vai ter Alaskan. Falaram lá, né? E agora a gente tem outras referências, o projeto vem de novo. Então, o que você pode nos dizer? Eu sei que você não pode falar pela Renault, né? Mas você fabrica o carro deles, né? Não, o que eu posso dizer é o seguinte, as oportunidades e sinergias são buscadas. Então, por exemplo, o caso de fazer a fábrica, na fábrica da Renault, em Córdoba, uma picape, que é a picape da Nissan, mostra a intenção da sinergia e da aliança, né? Lógico, o projeto você sabe muito bem como foi concebido o projeto, eram 3 marcas que tinham um veículo naquela planta, quem só lançou fomos nós, né? Tanto para a Argentina como para o Brasil. A Mercedes já declarou que, a Daimler já declarou que não vai fazer a picape mais, e a Renault ainda está em aberto. E aí é uma questão de decisão interna deles, de business case, ver se o potencial de vendas e lucratividade do carro. Já existe alguma definição sobre o novo Sentra, Marco, para o Brasil? O novo Sentra, definição em termos de data, você diz? Ou de que vai vir? Isso, os dois. A gente tem olhado, porque assim, é o que eu tinha comentado na questão dos sedãs. O mercado do Brasil, hoje, mudou do que era 4, 5 anos atrás, né? E a gente está vendo essa tendência, e não só no Brasil, mas também em outros mercados. Esse segmento que está vindo, o sedã novo, é um segmento relativamente novo, que comeu parte do que era o antigo segmento dos sedãs. Todos os sedãs, que a gente chama do C-segment, cresceram, né, ganharam espaço, e o do B também cresceram. Então, a gente precisa ver se isso faz completamente sentido no portfólio de produtos nossos. Se sim, é um carro maravilhoso, ficou lindo e a gente vê com bons olhos. Mas por enquanto a gente mantém ainda Se bem que um pouco ameaçado lá pelos próprios SUVs, que primeiro fizeram um estrago, acabaram as peruas, a última acabou de morrer agora, né?
E eles começaram a avançar também sobre o segmento de sedãs médios, né? Eles não estão mais crescendo, né? Então, quanto você tinha nós mesmos, nós temos mais 4, nós temos 5 veículos, né, no sedã. E você olha, mesmo nos Estados Unidos, no Altima, o Maxima e o novo Sentra, eles já começam a fazer um pouco de overlap, né, entre os produtos. Isso que nós não queremos. A gente quer manter muito claro, começando com o novo Versa, que a gente vai chamar de V-Drive, o Versa antigo, que chama V-Drive, e o do Versa novo, que não haja overlap entre os veículos. E aí qualquer coisa que a gente venha colocar por cima, que hoje, né, nós temos já o antigo Versa atual nosso, ele evitando que exista um overlap, para que a gente possa ter uma combinação completa aí do portfólio de produtos. Essa é a ideia. Então, é um carro maravilhoso, ficou lindo. Eu diria que faz frente aí aos outros japoneses aqui no Brasil. E então a gente está vendo como uma oportunidade. Lá no México, o Sentra está sendo feito lá, não é isso? Já está sendo feito lá. Começou a fabricação. Pois é, então já não tem o antigo. Não, a gente ainda está com os dois. Ainda está? Tá, ok. Mesmo a estratégia do Versa foi... Tem prazos, existem prazos aí, mas a ideia por enquanto, é continuar com os dois. Por enquanto. Você já citou um pouco do Kicks. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância do Kicks hoje para a Nissan, um carro que terminou o ano como o terceiro em venda entre os SUVs. Quais são os planos para esse carro para esse ano, para os próximos anos? O Kicks, nosso carro-chefe, ele, com aceitação no mercado, passado 4 anos, desde o lançamento durante as Olimpíadas, ele merece uma revitalização. Exato. Então essa revitalização está no nosso plano. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente vai fazer, já está nosso Está dentro daquele prazo convencional, né? Do terceiro para o quarto ano, se você não revitalizar, você vai cair para trás. E você vê, ele, mesmo com 4 anos, nós estamos em junho, né, do ano passado, de 2016, ele ainda, frente mesmo à própria concorrência, ainda ele tem um nível. Só que as pessoas que compraram em 2016, trocando agora, passando esse período, falam assim, bom, e houve alguma coisa? Não, é o mesmo carro. Então a gente vai fazer alguma coisa interessante aí no carro, mais para frente. Deixa eu te fazer uma pergunta específica sobre o mercado brasileiro, que é um dos mais concorridos do mundo, né? Parece que não, mas né? E a gente vê estratégias de cada fábrica um pouco diferentes, né? Por exemplo, a Volkswagen tem oferecido uma estratégia que lá para trás da indústria era muito comum, quando você tinha os carros que não eram tão confiáveis, então você acabava oferecendo as primeiras revisões de graça para poder... Você tinha que trocar óleo a cada 500 quilômetros, que loucura, né? Mas era assim, era óleo a cada 500 quilômetros. Então depois foi abandonado, acabou essa história de revisão gratuita, mas isso está voltando, por exemplo, com a Volkswagen, né? Vocês têm alguma experiência prévia, se isso funciona bem, ou se vocês pretendem também fazer uma estratégia semelhante no Brasil ou nos mercados? A gente tem olhado isso também internamente, já tinha olhado isso mesmo saindo antes da Volkswagen ter lançado esse programa. Por quê? Olhando o mercado brasileiro, mas olhando o consumidor. Porque, na verdade, o que importa aqui é que o consumidor tenha uma tranquilidade na hora da revisão. Muitas vezes o que acaba acontecendo é assim, bom, você vai trocar o óleo, tem mais alguma coisa. Então, se você oferece já alguma coisa antecipadamente para esse consumidor, se ele vê o valor agregado disso, com certeza pode ser um motivo de opção de compra também, né? Não adicional a todos os outros atributos que o carro tem ou as condições que são oferecidas. Então, isso também é uma forma de olhar para o lado do consumidor. A gente tem olhado esse modelo de duas formas, ou oferecendo no momento da venda, ou mesmo oferecendo já no próprio preço do carro. Aí são estratégias, aí cada um vai olhar a sua. A gente tem olhado os dois modos que seja melhor para o nosso consumidor. Isso ainda não foi decidido, mas... Nós não decidimos ainda. Tá. Nós não decidimos ainda. Então, é uma das coisas que a gente, na discussão agora com relação aos novos lançamentos,
como nós vamos fazer, porque é importante que faça isso no próprio lançamento do carro, né? Daí você poder oferecer já alguma coisa diferenciada. Nos lançamentos, nos lançamentos, acho que a estratégia da Volkswagen foi os que já estão no mercado fica mais difícil. Fica muito mais difícil. Então a gente tem olhado isso aí, bom, é um diferencial, é um diferencial. A gente fez isso com o Leaf. Na verdade, o Leaf, lógico, né, quando você fala do Leaf, a questão das revisões é muito menos né, traumática, porque não tem óleo, não tem muito mais. Mas mesmo assim, a gente já acaba oferecendo, já no próprio Leaf, já tem o pacote. Ali também tem a parte do cliente se sentir mais seguro e tudo, né? Porque como é um carro completamente diferente dos outros, né? Então ele precisa ser mesmo, né, por isso que estimulado, né? Exatamente. Você fala assim, bom, o que vai acontecer? Como funciona? Eu vou ter que trocar. Muita gente na época perguntando, eu tenho que trocar o óleo? O que eu tenho que trocar? Não, então é essas coisas. Eu falei, bom, já tá incluído. E aí já é uma garantia a mais, uma tranquilidade a mais para o consumidor. Então depende muito do modelo, eu acho que do produto que a gente está oferecendo. Marco, existe alguma novidade sobre a tecnologia e-Power no Brasil, que já foi até mostrada por vocês mesmos no Note, né, algum tempo atrás? O e-Power dentro do grupo Nissan claramente parte da direção do powertrain do nosso product portfólio. Se a gente olha para frente, o e-Power é um dos caminhos que nós já estamos seguindo claramente como powertrain para toda a corporação. Lógico, isso faz com que abra-se a porta para todos os mercados. Hoje, o único lugar que a gente oferece é no Japão ainda, né? Então a gente está oferecendo no Japão. Só que, quando todos viram, quer dizer, o benefício que tem, o impulso das vendas e também assim, a tecnologia embarcada no carro, todo mundo levantou a mão. Então, assim, nós queremos. Então a Europa levantou a mão, o pessoal da Ásia do Sul levantou a mão, a parte da Ásia levantou a mão e nós levantamos a mão também. Então é uma tecnologia que sim, para nós e para o nosso mercado faz todo sentido e dentro do nosso conceito de eletrificação, né? Quando a gente fala de eletrificação, muitas vezes a gente olha somente para o Leaf, mas na verdade a eletrificação, né, é um carro eletrificado, que é o caso do e-Power. Então a gente vê o e-Power como, com certeza, um potencial no mercado brasileiro. Andando nessa tendência de híbridos que já tem muita gente falando, para nós é o nosso carro-chefe do futuro. Né? Eu queria que você confirmasse se, por exemplo, o carro lá está no Note, por exemplo, que era um carro que já estava meio fora de linha, né? Já estava no fim do ciclo de vida dele e graças ao e-Power ele se transformou no automóvel mais vendido no Japão, obviamente tirando os Kiji Dosha, que são os subcompactos que formam uma categoria à parte, né? A dos carros convencionais, ele um carro que não tinha nenhum atrativo, porque já estava no fim do ciclo, ele subiu as vendas, né? Então significa que isso foi muito bem vamos dizer, absorvido pelo mercado japonês, né? Uma das vantagens, né, talvez você até pudesse explicar para quem está nos ouvindo agora, o que é exatamente a tecnologia e-Power, né? Quer dizer, que alguns chamam várias maneiras, né? Se você vai fazer uma classificação técnica, ele seria um híbrido em série, como se conhece há muito tempo, das locomotivas dieselétricas e em outros, mesmo em navios, é muito comum. Mas em automóvel não, quer dizer, ninguém teve essa ideia. Tem uma ideia parecida com essa, mas não é exatamente igual com o BMW 3. Mas o do e-Power é uma coisa realmente que você levou o conceito ao limite, né? Então, gostaria que você explicasse. Primeiro que, sim, o carro que já estava há 6 anos no mercado japonês, com um certo tempo já, numa remodelação, foi lançado com esse e-Power e tínhamos uma esperança, né, dentro do projeto, de vender por volta de 40%, 50%. Nós estamos vendendo 90% por falta de capacidade. A questão do e-Power, hoje, nós lançamos tanto no Note, e virou o carro mais vendido do Japão. Então, quando nós lançamos no Note, virou o carro vendido no Japão, foi muito além das expectativas e muito além daquilo que nós tínhamos colocado em termos de produção, de capacidade de produção do próprio powertrain, do e-Power. Então, passados-se 1 ano, 2 anos, nós colocamos num outro carro que nós chama Sirena, que ele é um MPV, né, mas um pouco maior,
também com um sucesso absoluto. Então, toda a capacidade é tomada pelos próprios veículos vendidos no Japão. E isso foi um sucesso absoluto, é um sucesso absoluto no Japão. Por isso que a gente fala da questão da tecnologia, e todo mundo levantou a mão. Quando todo mundo viu isso, falou assim, queremos essa tecnologia também, porque faz todo sentido para vários mercados, inclusive o brasileiro. E a tecnologia é uma tecnologia assim, conhecida, né? Conhecida, interessante, mas porque ela é conhecida, não é nada... Mas não estava aplicada. Mas não estava com uma aplicação como a gente fez. Então o carro elétrico, o carro na verdade se move eletricamente, com motor elétrico, só que ele tem um gerador, um motor a combustão, que alimenta uma bateria intermediária que faz a alimentação do motor elétrico. Então é um carro com uma capacidade enorme, né, de rodagem e muito econômico, muito econômico. A autonomia chega a quase 1.000 km. Quase 1.000 km. O motor trabalha numa rotação fixa, né, pode ser otimizado. Vocês ainda nem chegaram a esse ponto de otimizar esse motor, que na realidade é um gerador. Ele pode ainda, essa tecnologia ainda pode ser explorada desde que você faça um veículo específico. Esse não é um veículo específico, ele pegou e fez, né? Com o que estava lá, fez uma pequena modificação no motor, mas se você fizer a partir do zero, exato, você vai conseguir 1.000 km de autonomia fácil, né? De um carro elétrico sem precisar parar para abastecer em lugar nenhum, a não ser o tanque de combustível, né? Quando você vai fazer normalmente, né? Então essa tecnologia eu particularmente acho muito interessante, né? E gostaria de ver aqui no Brasil, né? Nós levantamos a mão lá. Queremos essa tecnologia do Brasil. Até como uma resposta daquilo que já tem sido falado com relação à eletrificação dos veículos, né? Pelas distâncias que existem no Brasil, algumas das restrições que possam existir no carro 100% elétrico, essa tecnologia com certeza seria muito bem utilizada, dado as dimensões do nosso país, né? Então, mas ela é exatamente o que você falou. A segunda geração dessa tecnologia vem com muito mais tecnologia embarcada no próprio powertrain. Eu queria falar um pouquinho sobre mercado brasileiro especificamente. Como é que vocês estão encarando agora 2020? Vocês acreditam que vai ser um ano de crescimento para o mercado automobilístico? Ou vai ser um ano complicado? Como é que você acha que qual o impacto que as reformas que já foram aprovadas, as que estão ainda em tramitação, podem trazer para o mercado nesse próximo ano? Nós, como grupo, estamos muito confiantes no Brasil em 2020, assim como 21 e 22 também, olhando para o futuro, muito confiantes. A retomada do crescimento do mercado que caiu abruptamente desde 2012, 2013, né? Então, essa retomada, lógico, muito mais lenta, mas a gente acredita num crescimento aí de quase 2 dígitos nesse ano. Com isso dito, a gente vê o mercado se movendo, né, e a gente vê por onde vem o crescimento também, para você entender da onde vem esse crescimento. O crescimento vem muito alavancado hoje por o que a gente chama de vendas diretas nesse mercado. Esse mercado, como eu falo, ele é muito dinâmico e as empresas, todas as companhias estão se adequando a essa nova realidade de mercado. Então, e nós também. Então, nós estamos bem positivo com relação a isso. Nossa visão é que o mercado, nossa participação no mercado continue por volta dos seus 4%. Essa é a nossa visão, tá, para 2020. Olhando também para futuros investimentos, né, que possam alavancar ainda mais nossas vendas. Sobre as vendas diretas especificamente, né? Vamos dar um nisso daí. Como é que a Nissan vê esse... Alguns chamam de problema, outros chamam de dizendo, a realidade não volta mais, né? E dentro das vendas diretas, nem tudo é venda direta, né? Porque a venda direta não é só locadora, é PCD, é taxista, microempresas, né? Então, como é que a estratégia que a Nissan tem feito para encarar esse segmento que é dentro desse guarda-chuva de vendas diretas? Quando a gente olha o potencial do mercado brasileiro, né, pelo nível de motorização que existe, a gente vê que ainda existe um espaço muito grande de crescimento da venda convencional. Em compensação, existem várias restrições também que inibem esse crescimento. Essa venda, que nós estamos chamando de venda direta, mostra uma tendência do mercado. Não, a gente não pode ir contra essa tendência do mercado, porque o mercado se movimentou para esse caminho. Ou seja,
Nós, como grupo, também acreditamos na questão da relação com os nossos concessionários. O concessionário é muito importante dentro dessa dinâmica de mercado. O concessionário, ele, além da importância que tem na venda, também tem a questão da pós-vendas. Mas o mercado de vendas direta está aqui para ficar. Não vejo caindo. Vai continuar crescendo. Eu acho que também tem um limitante nesse crescimento dessas vendas, que vai chegar a um ponto aí onde eu não vejo um crescimento muito mais tão grande quanto tem sido o crescimento nesses últimos anos. Agora, temos que dividir, pegar essa venda direta, entender e fazer a divisão deles, entendendo cada um dos segmentos. Há várias empresas comprando diretamente das montadoras. Essa venda que você comentou, que essas vendas ajudadas não, mas essas vendas que são com descontos, de impostos que você tem, também fazem parte desse mercado, de vendas diretas, e a gente tem aproveitado cada uma delas, olhando cada um dos segmentos. E tem olhado também as que a gente chama de grandes frotas, os grandes locadores, que também têm crescido muito aqui no Brasil. A gente, lógico, trabalha com algumas delas, olhando sim como um cliente normal, como qualquer outro cliente que nós temos. Então, até quanto vai isso, Lógico, tem momentos que a gente tem que olhar também se não está impactando a parte financeira da montadora, se vale a pena ou não. Tem coisas que vale a pena, tem coisas que não vale a pena. E a gente joga onde a gente acredita que é o melhor, não só para a continuidade da produção, porque isso sim tem uma frequência em termos de suporte ao crescimento da produção, mas também olhando para o lado da lucratividade dessas vendas. E com a queda dos juros, os financiamentos, você acredita que vão continuar subindo e diminuindo um pouco as vendas à vista e mais as vendas financiadas? É um artifício. Nós somos muito alavancados. Nosso negócio é alavancado com venda financiada. Eu acredito que isso vai poder ser uma outra alavanca com relação ao crescimento da venda mais tradicional, que é através dos nossos concessionários. Crédito direto ao consumidor? Crédito direto ao consumidor, exato. Marco, muito tem se falado sobre mobilidade, enfim, tem vários estudos de carro voador, enfim, várias propostas, mas efetivamente pouca gente sabe o que vai acontecer, Como que é a visão da Nissan em relação ao futuro do transporte, da mobilidade e dos carros? Nós temos uma visão muito clara, Vitor, sobre isso, olhando em 3 aspectos, o aspecto da conectividade, o aspecto da eletrificação e o aspecto do powertrain e o aspecto do autônomo, do carro autônomo. A gente pega grandes centros e cada um vai ter, assim, não vai ser uma única solução para o Brasil inteiro ou para o mundo todo. Eu realmente não acredito nisso. São soluções customizadas para cada uma dos países ou de regiões. Mas o carro autônomo, ele vai passar por um processo ainda grande de tentativas e erros, eu diria, de aprimoramento, principalmente com relação à tecnologia, à inteligência artificial que tem embarcada nesse veículo autônomo, e que vai ter que ser testado e muito. Em compensação, a rapidez e a velocidade que tem sido feito o desenvolvimento dessas tecnologias no mundo é gigantesco. Tem muita gente colocando muito dinheiro para poder fazer essa migração, ou entendendo que o autônomo também será uma forma de oferecer uma possibilidade de mobilidade para o cliente. Então, a questão do autônomo, sim, nós trabalhamos com autônomo, nós trabalhamos com eletrificação e trabalhamos com a conectividade, onde, na verdade, o carro acaba sendo uma extensão do teu trabalho ou extensão da tua casa. Se você está vendo um vídeo, você vai ver o vídeo no carro e o carro vai andar autônomo. Se você estiver jogando, você está jogando na sua casa, se você estiver trabalhando, você vai fazer a reunião dentro do seu próprio carro. Então, assim, essa liberdade para um futuro é o que realmente a gente acredita. Quanto disso vai ser e em que timing? Essa é a grande pergunta e grande desafio. Desafio não só para a Nissan, na verdade, para a indústria automobilística como um todo. Porque muita gente tem tentado, gente fora da própria indústria automobilística hoje,
Mas a solução ainda ela é complicada, é uma solução complicada, e eu falo, ela é customizada por uma região por enquanto. Mas eu não vejo dúvida, eu não tenho dúvida com relação a esse futuro do carro autônomo, até porque, e isso vai ser um dos limitantes, por exemplo, no caso das vendas de veículos no futuro. Então o crescimento de carro no futuro vai ter uma limitante, que é, eu não vou deixar meu carro parado num estacionamento, ou um carro ficar parado em qualquer outro lugar. O carro tem que estar rodando. Então você precisa de menos carro, na verdade, e esse carro não está circulando mais. Lógico que aumentando a frequência vai aumentar o consumo, e em compensação você vai ter uma rotatividade maior da compra, da reposição desse veículo. Mas isso vai acontecer com certeza. E você acredita que essa é uma realidade que chega ao Brasil em algum momento? A gente teve no Dadas as nossas limitações, assim, sim, em termos de a gente teve no estrutura. CES 2018, 2019, esse ano não foi. E a gente teve com um grupo nosso, nós trouxemos aqui para o Brasil uma antropóloga que trabalha no nosso Tech Center lá na Califórnia. Essa antropóloga, na verdade, ela trabalha para a Nissan para falar para os cientistas como é que a relação humana, ou como o humano funciona. E como ele funciona como pedestre, como ele funciona como piloto, como driver, né? Ou como ele se comporta no dia a dia. Por que isso? Para que eles possam fazer e criar os algoritmos necessários para poder exatamente começar a fazer a relação da forma que a pessoa trabalha com uma inteligência artificial, pensa, né, com uma inteligência artificial. Você imagina um trânsito, e o trânsito do Brasil é infinitamente melhor do que vários lugares da Índia, que vários lugares da China, que vários outros lugares do mundo, né, Vietnã, que seja. E que você tem uma pessoa atrás do volante, só que você está ensinando um robô, uma inteligência artificial, para entender como você se comportaria num ambiente caótico como esse. Lógico, vai tomar muito mais tempo do que um lugar como o próprio Japão, onde você tem todas as ruas pintadas, com as faixas, com toda a sinalização, mas eventualmente isso vai acontecer. Melhoria não só do algoritmo, mas também dos sensores, das câmeras e de todos os radares que o carro vai estar embarcado para poder fazer essa definição. Mas essa tecnologia é meio futurista, meio difícil até de a gente pensar, mas vai vir. Ainda tem que resolver o aspecto legal, que ninguém está falando isso, de quem vai ser responsabilidade de um acidente, porque acidente 000, ninguém pode garantir. São duas coisas que ainda existem uma dúvida muito grande. E eu tinha uma terceira, que quando eu fui passando, né, participando, né, do evento, a terceira já foi embora, que era da questão dos dados. Então, de quem pertence os dados. Então, isso na questão dos dados já foi. O dado é da pessoa. Então, isso daqui já foi definido. O segundo é a questão da segurança, porque é uma questão muito importante. Tudo bem, você vai estar lá com o olho fechado, alguém está dirigindo para você está confiando na pessoa. Agora você está com o olho fechado, tem uma máquina, né, levando para você para um lado para o outro, né, até quanto a minha confiança vai ser depositada nessa máquina. Então, e que ninguém possa estar hackeando ou fazendo alguma coisa. Então a questão da segurança é um tema ainda importante e que não tem uma solução ainda definitiva. E o segundo é a questão da legislação. Nós não estamos preparados, o mundo não está preparado para essa tecnologia ainda. Nós já temos alguns lugares que estão rodando pilotos, né, de carros autônomos, experimentalmente. Mas a gente sabe, e houveram casos recentes, né, de outras empresas que acabaram tendo acidente. E aí, quem que é responsável? Quem que é a responsabilidade? Hoje no Brasil você não pode nem soltar a mão do volante, certo? Então essa é uma mudança grande no mindset que ainda vamos passar por um bom tempo ainda para a gente poder definir essas coisas. Queria perguntar sobre uma história que acabou envolvendo a Nissan nos últimos tempos, que é o caso Carlos Ghosn. Como isso tem afetado, se tem afetado de alguma forma aqui, como vocês têm acompanhado essa história, essa novela toda que se tornou isso daí. Você chegou a conhecer o Carlos Ghosn, né? Você já estava na Nissan, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre. O que eu posso falar para você é o seguinte: sim, eu conheci o seu Carlos, né? Já tive a oportunidade de estar com ele aqui. O importante aqui é o que, para nós, não teve impacto absolutamente nenhum. Nós trabalhamos aqui como empresa, como organização, muito baseado de como a operação do Japão, pelos guias da operação do Japão.
Nós tivemos, na verdade, uma grande mudança nesse último ano dentro da própria Nissan, né? A gente entendendo aí que nos últimos, praticamente há 3 meses atrás, nós mudamos praticamente toda a direção da Nissan. Então nós temos um novo CEO, que é o Shida-san, que com muita experiência também no mercado, muita experiência no mercado automobilístico e também conhecendo China e fazendo outras atividades de compras e de aliança, então é uma pessoa com muita experiência. E nós temos um novo COO, que é um Chief Operating Officer, que também já trabalhou com aliança, já trabalhou na Mitsubishi, era o Operating Officer da Mitsubishi antes de vir para a Nissan. Então, então, novo CFO, um novo CEO. Então, nós temos uma estrutura nova, toda a diretoria, né, todo o comitê executivo da Nissan é novo, recém-apontado a questão de 3 meses atrás. E com base nessa direção é o que nós estamos trabalhando. Então, para nós, na verdade, a gente tem trabalhado nesse caminho, né? Lógico, para nós é importante, a gente, lógico, tem acompanhado o que tem acontecido, mas para nós, para ser bem sincero, não é alguma coisa que tem impactado diretamente. Como é que está, vamos dizer, aí não é o caso que a Nissan comprou mesmo a Mitsubishi, não tem nada de aliança, acabou ali a Nissan e Mitsubishi mesmo, sem grandes problemas. Como é que isso vai evoluir e se isso vai repercutir aqui no Brasil em algum momento, porque a Mitsubishi não está oficialmente no Brasil, tem um representante brasileiro, que é o Grupo Souza Ramos, né? Então eu queria ver até onde você pode falar sobre isso. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, isso é uma discussão também feita no Japão. Nós já tivemos uma conversa a nível de América Latina, nós tínhamos algumas reuniões de aliança aqui para a América Latina, onde o pessoal da Mitsubishi regional, mas não local, regional participava, porque a gente estava olhando não só a operação do Brasil, mas a operação na América Latina, e estávamos trabalhando assim, até pouco tempo atrás. Mas a gente não tem nenhum vínculo aqui e, por enquanto, não temos nenhum vínculo. Olhando para o futuro, lógico, né, de repente, mas vai depender muito mais do lado da Mitsubishi, qual é a decisão da Mitsubishi, o que eles querem fazer, né, e isso aí é uma decisão completamente independente da Nissan para o Brasil e para a região, para a própria região. Mais recentemente ainda, desse assunto da aliança, né, houve algumas notícias, né, de agências e tudo, dando fontes que às vezes as pessoas não falam claramente, né, mas dizendo que para pacificar, entre aspas, né, finalmente as dois grupos, né, a Nissan de um lado e a Renault de outro, que os japoneses da Nissan estavam querendo equilibrar mais o problema da chamada sociedade cruzada, né, porque tem uma participação e tem um desequilíbrio lá, né, ou seja, a Nissan tem mais ações da Renault do que a Renault da Nissan. Então eles achariam que para facilitar isso e futuramente ter uma fusão, a Renault deveria diminuir a posição de ações dentro da Nissan. Isso tem algum fundo de verdade, não? Não posso comentar. A coisa que a gente olha, volto à questão do Brasil principalmente, a gente tem trabalhado muito em sinergia. A gente tem trabalhado tanto na parte de compras, na parte de manufatura, outras atividades que nós temos, onde a gente vê que existe sinergia, esse ganhar-ganhar, a gente tem trabalhado muito. Por quê? Porque o que está acontecendo lá fora não reflita o nosso compromisso de realmente podermos crescermos juntos, né? Assim, cada um na sua área, né? Somos competidores aqui no Brasil, isso não muda, mas existe uma sinergia que seja ganhar-ganhar. Nós tivemos exemplos aí recentemente, né? A gente continua fazendo reunião a cada 3 meses entre o Ricardo, o Gondo, eu, ela fazia com o Pedrucci antes também, e a gente continua com essa periodicidade, onde a gente vê, por exemplo, oportunidades onde nós copiamos, né, alguma ideia deles, melhoramos essa ideia, implementamos e eles vêm e copiaram da gente e está todo mundo feliz, porque eles apresentaram uma coisa, nós melhoramos e eles puderam melhorar também o lado deles. Isso para mim, isso para nós é ganhar-ganhar e a gente vai estar continuando trabalhando assim, né? Até que nos digam ao contrário. A gente vai continuar trabalhando assim, porque é uma aliança muito exitosa no nosso ponto de vista aqui para o Brasil.
Uma preocupação mundial nesses últimos dias tem sido a questão do coronavírus. E a gente sabe que a Nissan tem uma fábrica na região ali mais afetada. Diretamente não afeta a questão no Brasil, porque os produtos produzidos lá não vêm para cá. Mas eu queria saber como vocês estão monitorando isso. Você acha que de uma maneira mais na frente, isso pode afetar de alguma maneira não só a Nissan aqui no Brasil, mas o mercado automobilístico como um todo, já que várias das montadoras têm fábricas naquela região? O que as fábricas, eu acho que vai afetar o mercado chinês. Isso realmente, nós recentemente já anunciamos também que nós estaríamos fazendo um shutdown por um tempo por conta disso. Mas para mim ainda é uma coisa contida, né? Isso me remete também ao tempo que eu vivi lá. Nós tivemos o SAR na época, ou uma outra gripe viária também que pararam aos voos. Bom, quero dizer, para o mercado chinês pode ser que sim, que tenha algum tipo de impacto. Eu, sinceramente, não vejo hoje um impacto grande, a não ser toda essa movimentação de mercado, lógico, grandes exportadores para lá. Nós não temos grandes exportações, nós não importamos muito deles, né? O que tem, na verdade, são alguns fornecedores que estão na região, que a gente tem olhado aí com mais cuidado. Isso aí uma nota interna também nossa dentro da corporação, evitando que se vá à China, só isso. Então eu não vejo com... Você viveu lá no momento do SARS, então? Vivi. E como que foi viver lá nesse momento? Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, porque pra gente aqui no Brasil é uma coisa que parece muito fora da nossa realidade, assim, Vou né? contar uma história, porque na verdade eu estava na Coreia e eu tinha ido para o Vietnã, com a minha família, o Vietnã, nós fomos para lá e logo estourou, e assim, sem saber, imagina só, fazendo passeio, rodando para lá. Quando eu voltei, todo mundo usando máscara, eu não estava entendendo absolutamente nada, eu não tinha nem olhado notícia, nada. Quando eu cheguei num domingo, só que eu estava sentindo um resfriado pesado, assim, forte, né? E eu falei assim, vou no médico, né? Mas eu vou ligar pro meu chefe. Falei assim, olha, eu acabei de voltar lá, tô com um resfriado muito forte e tal, eu vou chegar um pouco mais tarde. Falei assim, nem venha, ninguém queria que eu fosse trabalhar naquele dia, né? E aí o médico também, quando ele ficou assustado. Mas é um momento, e eu acho que nós estamos tentando, como humanidade, né, trabalhar como a gente pode conter um negócio desse, para não virar um problema. Eu acho que tem uma solução aí que venha, lógico, né, de evitar grandes trânsitos para poder evitar qualquer disseminação mais perigosa. Duas perguntas rápidas sobre o futuro, né? Eu tenho lido agora mesmo recebi que um segundo grande fabricante de autopeças, né? Naturalmente, eles são os mais ameaçados, entre aspas, né? Quando um dia, que ninguém sabe quando chegar, houver um redirecionamento grande dos carros convencionais com motores a combustão para os carros elétricos. Eles dizem que, apesar de todas as previsões, que em 2030 estaria aí, né? As duas fábricas, obviamente, se uma conversar com outra, acham que em 2030, 70% dos automóveis no mundo, né, estarão ainda sendo movidos por motor a combustão, não entre sozinhos e com híbridos, né? Ou, como você falou agora, o e-Power tem lá um motorzinho a combustão, ele é motor, é gerador, mas está lá. Você acha que essa previsão de 70% está mais ou menos de acordo com o que você pensa, ou a Nissan pensa? Eu diria o seguinte, nós temos hoje uns 5 milhões de carros vendidos, a gente tem uma ideia que é 2022, a gente vai vender por volta de 1 milhão de carros eletrificados, 1 milhão de carros. Ou seja, 25% das nossas vendas já vão ser carros ou elétricos, 100% elétricos, ou eletrificados, ou usando a tecnologia híbrida, que nós temos o híbrido também do convencional, ou e-Power. Então, quando a gente começa a projetar mais para frente, a questão do híbrido vai ganhar muito mais espaço. Não tenho dúvida com relação a isso. O carro elétrico também vai ganhar espaço, mas ele vai estar contido ainda nos grandes centros, né? Ou cidades, né? Na Europa, por exemplo, que já definiu também como que vai ser o futuro. A China tem sido também um país que tem buscado muito a questão da eletrificação, também alternativas, né, para reduzir o nível de emissões. Então,
existe essa tendência, eu não sei desses 70% o quanto seria Não, eles dos não falaram. eletrificados ou... Falaram que tem que motor combustão, não está associado com outros, mas... Mas eu diria, entre eletrificados, eu diria que eu seria o inverso. Que aí sim possa ter combustão, mas que vai ter uma bateria também nele. Claro, ou a bateria, que vai ter uns 70%, vai ser, com certeza vai ser... Os motores a diesel, você sabe muito bem, já estão... Estão morrendo. Eu acho que eles estão falando mais em, não sei se falar de veículos leves ou pesados, né? O Brasil tem uma oportunidade aqui. Eu acho que essa é uma das coisas que ainda nós temos que explorar, não só o mercado brasileiro, o mercado brasileiro acaba sendo muito fechado, porque, né, a questão do etanol, né, do biocombustível é importante para nós e acho que é uma tecnologia que tem que ser explorada, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. A gente tem feito algumas parcerias com entidades aqui do Brasil, tanto a Unicamp como o pessoal, a USP, exatamente buscando alternativas de utilização de um powertrain diferente, de alguma coisa diferente, que seja através do etanol ou que seja através de uma célula de combustível. E você acredita que isso dará resultados ou frutos dentro de 4, 5 anos? Porque recentemente veio staff lá, técnico do Japão, para assinar um acordo com o IPEM, né? Isso é, Instituto de Pesquisas Energéticas. E esse acordo já está sendo em vigor, né? Você acredita que os resultados apareceriam em quanto tempo? 4, 5 anos? 4, 5 anos para começarem, para a gente ter ideia qual seria o próximo passo. Porque parte dessa pesquisa que está sendo feita pelo IPEM, na verdade, como é a otimização desse gerador, né? Na verdade, hoje a gente já fez a experiência, nós já tivemos o primeiro protótipo, né, de célula de combustível, mas é o motor, mais o transformador, mais a barreira. Então, é uma coisa grande, né? Você quer eliminar uma dessas fases. Exatamente, eliminar ou consolidar em lugares, uma coisa menor. Então, esse é o trabalho, para que elas possam ser economicamente viável. Tem que ser economicamente viável, certo? Tem que oferecer alguma coisa que depois a gente possa replicar em nível industrial. Aí é um outro passo. Então, daqui mais uns 4 anos, eu acho que nós já vamos ter uma boa parte disso já feito. E aí, olhando, tanto a questão de corrosão também, que é importante, né? A pessoa já tem trabalhado em várias frentes para poder endereçar esses problemas. Mas que daqui uns 5 anos, a gente já possa começar a planejar a nível industrial. Planejar a nível industrial. E a grande vantagem seria você usar o hidrogênio, que é o elemento químico mais abundante do universo, sem você precisar fazer uma infraestrutura para o hidrogênio, né? Você abasteceria o carro com etanol, né? E você teria geração de hidrogênio a bordo, passaria por uma pilha, e a pilha transformava em eletricidade e moveria um motor elétrico. Na realidade, o carro é movido a eletricidade. Não é hidrogênio. Hidrogênio é apenas um meio, né? E esse é o ponto que é onde nós estamos vendo que o mundo tem visto, né? Qual que seria esse modelo de propulsão? Porque, na verdade, a questão da energia ela é fundamental. Da onde vem a energia que carregue a bateria, ou é da energia da rede, ou é por um gerador a combustão, como nós temos o power, ou é o hidrogênio colocado, que isso também já no Japão foi mostrado também, que existe carros movidos a hidrogênio diretamente, mas aí você tem um armazém de hidrogênio dentro do carro. Ou fora, né? Uma bomba de hidrogênio, um posto de hidrogênio. Né? Um posto de hidrogênio, ou essa é a solução, que é uma solução assim. E o importante desse projeto não é o projeto do Brasil em si, né? É o projeto da Nissan a nível global. Olhando aí como oportunidade, dentro das possibilidades, o hidrogênio, o motor a combustão normal, otimizado, o 100% elétrico e o célula de combustível como também uma das soluções que vai ser desenvolvida para um futuro. Eu acho o exemplo do Japão
é importantíssimo, porque o Japão não tem uma gota de petróleo e também não tem uma gota de etanol. Então, nesse aspecto está tudo igual, né? Quer dizer, eles querem ver uma solução mais viável para o Japão. E o governo japonês tem feito uma assistência junto com as marcas que eles querem o hidrogênio, né? Como um meio intermediário para você gerar eletricidade, né? O bom dessa tecnologia do etanol, e aí estando lá no centro de pesquisa da Unicamp, a gente viu que a tecnologia, que a segunda geração do etanol, ela é fantástica, porque na verdade a grande crítica que existe ainda hoje, é com relação ao espaço que é ocupado pelas plantações de cana, né, o que poderia ser feito. Na verdade, estão conseguindo chegar numa tecnologia onde você precisa de um espaço infinitamente menor. Metade, pelo que você fala, exatamente, no mínimo. Né? No mínimo, e com uma eficiência 2, 3 vezes maior. Então, é uma solução não só para o Brasil, você não precisa de tanta água também, para outros países menos favorecidos, que poderia, de repente, alimentar a própria Europa, os Estados Unidos ou quem quer que seja. Qual